Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. As Faias Roxas. Para o homem que ama a arte pela arte, observou Sherlock Holmes, jogando de lado o caderno de anúncios muitas vezes é em suas manifestações menos importantes e mais humildes que encontra o maior prazer. Fico contente de ver, Watson, que você compreendeu isso tão bem que nesses registros de nossos casos, que você teve a bondade de redigir, devo acrescentar, às vezes embelezar, deu destaque não tanto às muitas e aos julgamentos sensacionais de que participei, mas aos incidentes que podem ter sido banais em si mesmos, mas que me deram oportunidade de usar minhas faculdades de dedução e síntese lógica, que são minha especialidade. No entanto, eu disse, sorrindo, não consigo ser completamente absolvido da acusação de sensacionalismo imputada aos meus relatos. Talvez tenha errado, ele comentou, pegando uma brasa com a tenaz e acendendo o longo cachimbo de cerejeira que substituía o de barro quando estava com mais disposição para discutir do que para meditar, talvez tenha errado em tentar dar vida e cor a cada uma de suas afirmações, em vez de se limitar à tarefa de registrar o raciocínio rígido de causa e efeito, que é realmente o único aspecto notável de tudo isso. Parece-me que sempre lhe tenho feito justiça nisso, eu disse com alguma frieza, porque me desagradava o egoísmo que, mais de uma vez, eu percebera que era um traço importante no caráter singular de meu amigo. Não, não é egoísmo, nem vaidade, disse, respondendo, como era seu costume, a meus pensamentos e não a minhas palavras. Se exijo justiça para com a minha arte, é porque se trata de uma coisa impessoal, uma coisa fora de mim mesmo. O crime é comum. A lógica é rara. Portanto, você deve enfatizar a lógica e não o crime. Você rebaixou o que deveria ser uma série de conferências para uma série de contos. Era uma manhã fria no início da primavera e estávamos sentados, após o café da manhã, diante de um fogo crepitante na lareira da velha sala da Baker Street. Uma neblina espessa se espalhava entre as casas pardas, e as janelas em frente pareciam manchas escuras e indefinidas das grinaldas amarelas e pesadas. A lâmpada estava acesa e a luz se refletia na toalha branca, na porcelana e nos metais, porque a mesa ainda estava posta. Sherlock Holmes ficará muito quieto a manhã inteira, lendo os anúncios de todos os jornais, até que afinal, aparentemente desistindo da busca, emergira, um tanto mal-humorado, para me fazer uma preleção sobre minhas falhas literárias. Ao mesmo tempo, comentou, após uma pausa em que ficou lançando baforadas do seu longo cachimbo e olhando o fogo, você não pode ser acusado de sensacionalismo, porque uma grande percentagem desses casos pelos quais você teve a bondade de se interessar não trata de crimes, no sentido estritamente legal. Aquele caso em que tentei ajudar o rei da Boêmia, a experiência singular da sorta Mary Sutherland, o problema do homem com o lábio torcido e o incidente do nobre solteiro, foram todos assuntos que estão fora do alcance da lei. Mas, ao evitar o sensacional, temo que você tenha caído no trivial. No final, talvez tenha sido isso, respondi, mas acredito que os métodos são originais e interessantes. Bobagem, meu caro amigo, o grande público que nada observa, e que não sabe distinguir um tecelão pelos seus dentes nem um compositor pelo seu polegar esquerdo, não liga para as nuances delicadas de análise e dedução. Mas, na verdade, se você é trivial, não posso culpá-lo, pois a época dos grandes casos já passou. O homem, pelo menos o homem criminoso, perdeu toda a iniciativa e a originalidade. Quanto ao meu negócio particular, parece que está degenerando e se transformando em uma agência para recuperar lápis perdidos e dar conselhos a moças de colégio interno. Mas acho que cheguei ao fundo do poço. Este bilhete que recebi hoje de manhã marca o ponto zero. Leia. Atirou uma folha de papel amassado para mim. Vinha de Montague Place, com data da noite anterior, e dizia: Caro Sr. Holmes, estou ansiosa para consultá-lo sobre se devo ou não aceitar um emprego de governanta que me foi oferecido. Irei vê-lo amanhã de manhã, às 10h30h, se não for inconveniente. Atenciosamente. Violet Hunter. Conhece essa moça? Perguntei. Não. São 10:30h. Sim, e não tenho dúvida de que é ela que está tocando a campainha. Talvez seja mais interessante do que você pensa. Lembre-se de que o caso da Pedra Azul, que no início parecia ser apenas um capricho, transformou-se numa investigação séria.
Este caso também pode ser assim. Espero que sim. Mas nossas dúvidas logo se dissiparão, porque, se não me engano, aqui está a pessoa em questão. Enquanto ele falava, a porta se abrirá e entrará uma moça. Estava vestida modestamente, mas com capricho, e tinha um rosto atento, alerta, cheio de sardas, e o jeito enérgico de uma mulher que tem de ganhar a vida. Perdoe-me por incomodá-lo, disse, dirigindo-se a meu amigo, que se erguera para cumprimentá-la, mas passei por uma experiência muito estranha e como não tenho pais ou parentes a quem possa recorrer, achei que talvez o senhor pudesse ter a bondade de me dizer o que fazer. Tenha a bondade de se sentar, Sorta Hunter. Terei muito prazer em fazer o que estiver ao meu alcance para ajudá-la. Vi que Holmes ficará bem impressionado com os modos e as palavras de sua nova cliente. Examinou-a detalhadamente, como era seu costume, e se preparou, de olhos fechados, juntando as pontas dos dedos, para ouvir sua história. Sou governanta há 5 anos, disse, da família do coronel Spence Munro, mas há 2 meses o coronel foi transferido para Halifax, na Nova Escócia, e levou seus filhos para a América com ele, de modo que fiquei sem emprego. Publiquei anúncios nos jornais e respondi a anúncios, mas sem sucesso. Finalmente o pouco dinheiro que eu tinha economizado estava acabando e fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Há uma agência muito conhecida para governantas no West End chamada Vestavai, e eu ia até lá mais ou menos uma vez por semana para ver se tinha aparecido alguma coisa que pudesse me servir. Vestavai era o nome do dono da agência, mas a gerente era a Sorta Stopper. Ela fica sentada em sua salinha e as senhoras que estão procurando emprego esperam em uma antessala e depois entram uma a uma, quando ela consulta o livro de registro e vê se tem alguma coisa que possa servir. Quando estive lá na semana passada, fui levada até a salinha, como sempre, mas vi que a Sorta Stopper não estava sozinha. Um homem imensamente gordo com rosto sorridente e papadas enormes que faziam mais dobras e dobras sobre o pescoço estava sentado a seu lado, com óculos pendurados no nariz, olhando atentamente cada moça que entrava. Quando entrei, ele saltou na cadeira e virou rapidamente para a Sorta Stopper. Esta serve, disse, não poderia pedir nada melhor. Excelente! Excelente! Parecia muito entusiasmado e esfregava as mãos com alegria. Parecia tão satisfeito que era um prazer olhar para ele. Está procurando um emprego, senhorita? Ele perguntou. Sim, senhor. Como governanta? Sim, senhor. E quanto quer ganhar? Ganhava 4 libras por mês com o coronel Spence Munro. Oh, que absurdo! Exploração, exploração, exclamou, jogando as mãos para o ar. Como alguém pode oferecer essa miséria a uma moça com todos os seus atrativos e talentos? Meus talentos, senhor, talvez não sejam tantos quanto o senhor imagina, respondi. Um pouco de francês, um pouco de alemão, música, desenho. Ora, ora, exclamou. Isso não interessa. A questão é, a senhora tem ou não tem os modos e o comportamento de uma dama? É isso, em resumo. Se não tem, não serve para criar um menino que algum dia pode desempenhar um papel importante na história do país. Mas se tem, então como pode um cavalheiro pedir que aceite receber uma soma tão insignificante? Seu salário comigo, minha senhora, começaria com 100 libras por ano. O senhor pode imaginar, Sr. Holmes, que para mim, necessitada como eu estava, essa proposta parecia boa demais para ser verdade. O cavalheiro, entretanto, talvez vendo a expressão de incredulidade em meu rosto, abriu a carteira e tirou uma nota. É também meu costume, disse, sorrindo de maneira agradável até que os olhos se tornaram meras frestas entre as dobras de gordura do rosto, fazer um adiantamento a minhas moças de metade de seu salário, para cobrir as despesas de viagem e de vestuário. Pareceu-me que nunca havia conhecido um homem tão fascinante e tão solícito. Como já estava devendo a meus fornecedores, o adiantamento era muito conveniente, mas havia qualquer coisa estranha nessa transação, que me fez querer saber um pouco mais antes de assumir totalmente o compromisso. Posso perguntar onde o senhor mora? Em Hampshire. Uma região rural encantadora. As Faias Roxas, 7 quilômetros depois de Winchester. É uma linda área campestre, cara senhora, e a casa é uma antiga casa de campo. E minhas obrigações, senhor? Gostaria de saber quais são.
Uma criança, um garotinho de 6 anos. Oh, se pudesse vê-lo matar baratas com um chinelo. Ou para sentar aqui, ou sentar ali, isso não a ofenderia. Oh, não. Ou para cortar o cabelo bem curto antes de vir trabalhar em nossa casa. Mal acreditei no que ouvia. Como deve ter notado, Sr. Holmes, meus cabelos são bastos e de um tom pouco comum de castanho. É muito elogiado. Nunca aceitaria a ideia de sacrificá-los dessa maneira. Receio que isso seja impossível, eu respondi. Ele estava me observando ansiosamente com seus olhinhos, e vi que seu rosto se contraiu ao ouvir minhas palavras. Sinto muito, mas isso é essencial, disse. É uma mania de minha esposa, e os caprichos das senhoras, como sabe, devem ser satisfeitos. Então não quer cortar os cabelos? Não, senhor, realmente não poderia, respondi com firmeza. Ah, muito bem. É pena, porque em todos os outros aspectos a senhorita nos servia muito bem. Nesse caso, sorta de stopper, é melhor testar mais algumas de suas moças. A gerente estivera esse tempo todo ocupada com papéis, sem dizer nenhuma palavra, mas agora me olhou com uma expressão tão aborrecida que desconfiei que ela perderá uma bela comissão com minha recusa. Quer que seu nome continue em nosso livro? Perguntou. Por favor, sorta stopper. Bem, realmente não adianta muito, já que recusa as melhores ofertas dessa maneira, disse asperamente. Não pode esperar que nos esforcemos para conseguir outro emprego desses para a senhorita. Muito bom dia, sorta Hunter. Tocou a campainha sobre a mesa e o criado me levou para fora da sala. Bem, Sr. Holmes, quando cheguei a casa e encontrei muito pouca coisa para comer e 2 ou 3 contas sobre a mesa, comecei a me perguntar se não fizeram uma tolice. Afinal de contas, se essas pessoas tinham manias esquisitas e esperavam ser obedecidas em questões tão extraordinárias, pelo menos estavam prontas a pagar por sua excentricidade. Muito poucas governantas na Inglaterra ganham 100 libras por ano. Além do mais, de que servia meu cabelo? Muitas pessoas ficam melhor de cabelos curtos e talvez eu fosse uma delas. No dia seguinte, comecei a achar que cometeram um erro, e no outro dia, fiquei convencida disso. Já tinha quase vencido meu orgulho e me preparado para voltar à agência e perguntar se o lugar já fora ocupado, quando recebi esta carta do próprio cavalheiro. Está aqui comigo, e vou ler para o senhor. As Faias Roxas, perto de Winchester. Prezada sorta Hunter, a sorta Stopper teve a bondade de me dar seu endereço e estou lhe escrevendo para perguntar se por acaso a senhora reconsiderou sua decisão. Minha esposa está ansiosa para que venha trabalhar para nós, pela descrição que lhe fiz. Estamos dispostos a lhe pagar 30 libras por trimestre, isto é, 120 libras por ano, para recompensá-la por qualquer inconveniência que nossas excentricidades possam lhe causar. Na verdade, não são difíceis de atender. Minha esposa gosta muito de um tom especial de azul elétrico e gostaria que a senhora usasse um vestido dessa cor dentro de casa, pela manhã. Mas não precisa gastar dinheiro adquirindo um vestido, pois já temos um que pertenceu à minha querida filha Alice, que agora está na Filadélfia, que acho que lhe ficaria muito bem. E quanto a sentar-se aqui ou ali, ou se divertir da maneira que lhe for indicada, isso não deve lhe causar nenhum inconveniente. Em relação a seus cabelos, é realmente uma pena, já que não pude deixar de notar como são lindos em nosso rápido encontro, mas receio ter de insistir nesse ponto e só espero que o aumento de salário a recompense pela perda. Suas obrigações para com a criança são realmente muito fáceis. Tente mudar de ideia e vir, e eu irei esperá-la com o carro em Winchester. Atenciosamente. Jeffro Rucastle. Essa é a carta que acabei de receber, Sr. Holmes, e resolvi aceitar. Mas pensei que, antes de dar o último passo, gostaria de saber a sua opinião. Bem, sorta Hunter, se já resolveu, isso encerra o assunto, disse Holmes, sorrindo. Mas não me aconselharia a recusar? Confesso que não é um emprego que gostaria de arranjar para minha irmã, se a tivesse. O que quer dizer tudo isso, Sr. Holmes? Ah, não tenho dados suficientes. Não sei dizer. Talvez a senhora tenha alguma opinião? Bem, achei que só poderia haver uma explicação. O Sr. Rucastle parece ser muito bondoso e ter bom gênio.
É possível que sua esposa seja doente mental e que ele queira esconder o fato para que ela não seja levada para algum asilo, e faça todas as suas vontades para evitar que tenha uma crise. É uma explicação possível. Na verdade, da maneira como estão as coisas, é a mais provável. Mas, de qualquer modo, não parece uma família boa para uma moça. Mas o dinheiro, Sr. Holmes, o dinheiro. Sim, claro, o salário é muito bom, bom demais. É isso que me preocupa. Por que lhe pagariam 120 libras por ano quando podem escolher qualquer pessoa e pagar somente 40? Deve haver um motivo muito forte por trás de tudo isso. Achei que se lhe contasse os fatos, o senhor compreenderia mais tarde, se precisar de seu auxílio. Eu me sentiria muito melhor se soubesse que o senhor está me apoiando. Oh, pode se sentir assim. Garanto-lhe que seu probleminha promete ser o mais interessante que me apareceu nos últimos meses. Há alguma coisa muito original em alguns aspectos. Se tiver dúvidas ou achar que está em perigo. Perigo? Que perigo está prevendo? Holmes sacudiu a cabeça. Deixaria de ser um perigo se pudéssemos defini-lo, disse. Mas a qualquer hora do dia ou da noite, um telegrama me faria ir em seu auxílio. Isso é suficiente. Levantou-se rapidamente da cadeira sem um vestígio de ansiedade no rosto. Irei para Hampshire sem nenhuma preocupação agora. Vou escrever para o Sr. Rucastle imediatamente, sacrificar meu pobre cabelo, e irei para Winchester amanhã. Despediu-se de nós com algumas palavras de agradecimento para Holmes e saiu. Pelo menos, eu disse, quando ouvimos seus passos firmes e rápidos na escada, parece ser uma moça que sabe se defender muito bem. E precisa ser, disse Holmes, gravemente. Se não estou errado, teremos notícias dela dentro de alguns dias. Não demorou muito para que a profecia de meu amigo se realizasse. Passaram-se 15 dias e muitas vezes pensei nela, imaginando em que estranho desvio da experiência humana essa moça solitária se encontraria. O salário fora do comum, as condições curiosas, as obrigações tão fáceis, tudo levava a crer que se tratava de alguma coisa normal, embora fosse impossível para mim determinar se era uma excentricidade ou uma trama, se o homem era um filantropo ou um vilão. Quanto a Holmes, notei que muitas vezes ficava sentado durante meia hora, com um ar abstrato e testa franzida, mas quando eu mencionava o assunto, ele o afastava do pensamento sacudindo a mão. Fatos! 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 Exclamava, impaciente. Não posso fazer tijolos sem barro. Mas sempre acabava resmungando que nenhuma irmã dele deveria aceitar um emprego desses. O telegrama que acabamos recebendo chegou uma noite bem tarde, quando eu estava pensando em me recolher e Holmes se preparava para uma dessas pesquisas químicas que duram a noite inteira a que ele frequentemente se dedicava. Quando eu o deixava debruçado sobre uma retorta e um tubo de ensaio à noite e o encontrava na mesma posição quando descia para o café da manhã. Abriu o envelope amarelo e, depois de olhar a mensagem, estendeu-a para mim. Veja qual é o horário dos trens no Guia Bradshaw, disse, e voltou às suas experiências químicas. A mensagem era curta e urgente. Por favor, esteja no Hotel Black Swan em Winchester amanhã às 12 horas, dizia. Venha. Estou desesperada. Hunter. Você vai comigo? Perguntou Holmes, erguendo os olhos. Gostaria de ir. Veja os trens, então. Há um trem às 9 horas, disse, olhando Bradshaw. Chega a Winchester às 11h30h. Esse está ótimo. Talvez seja melhor adiar minha análise das acetonas para estar em boa forma de manhã. Às 11 horas da manhã seguinte, estávamos quase chegando à antiga capital inglesa. Holmes mergulhara nos jornais a viagem inteira, mas depois de ultrapassarmos o limite de Hampshire, deixou-os de lado e começou a admirar a paisagem. Era um dia de primavera ideal, um céu azul claro, salpicado de pequenas nuvens brancas felpudas que iam do leste para o oeste. O sol brilhava, mas havia um friozinho no ar que despertava a energia de um homem. Em toda a área rural, até as colinas de Aldershot, os telhadinhos vermelhos e cinzentos das fazendas surgiam por entre o verde claro da folhagem nova. Não está tudo novo e lindo? Exclamei com o entusiasmo de um homem que acabava de sair da neblina da Baker Street. Mas Holmes sacudiu a cabeça, muito sério. Você sabe,
Watson, que é uma das maldições de um cérebro como o meu que eu tenha de observar tudo o que se refira ao meu assunto especial. Você olha para essas casas espalhadas e elas me enchem de horror. Acredito firmemente, Watson, baseado em minha experiência, que os becos mais miseráveis e sórdidos de Londres não têm uma história de pecados mais terrível do que os belos e sorridentes campos. Você me apavora! Mas o motivo é óbvio. A pressão da opinião pública pode conseguir na cidade o que a lei não consegue. Não existe um beco tão sórdido a ponto de o grito de uma criança torturada ou a pancada dada por um bêbado não despertarem a simpatia e a indignação dos vizinhos. E o mecanismo da justiça está sempre tão próximo que uma palavra de queixa pode pô-lo em movimento e só um passo separa o crime do banco dos réus. Mas olhe para essas casas isoladas, cada uma cercada por seus campos, quase todas habitadas por pessoas pobres e ignorantes que mal conhecem a lei. Pense nos atos de crueldade demoníaca, a maldade oculta, que continuam ano após ano nesses lugares, e ninguém fica sabendo. Se essa moça que nos pediu ajuda tivesse ido morar em Winchester, não teria receio de que algo lhe acontecesse. São os 7 quilômetros de campo que tornam a situação perigosa. Mesmo assim, parece que ela não foi ameaçada pessoalmente. Não. Se pôde vir a Winchester para nos encontrar, quer dizer que tem liberdade de sair. Exatamente. Tem sua liberdade. O que pode estar acontecendo, então? Pode sugerir alguma explicação? Imaginei 7 explicações diferentes e todas se encaixam nos fatos, até onde sabemos. Mas qual delas é a correta só poderemos saber com a informação nova que certamente vamos encontrar à nossa espera. Bem, lá está a torre da catedral, e logo ouviremos tudo o que a Sorta Hunter tem para nos contar. O Hotel Black Swan é uma estalagem conhecida da High Street, a pouca distância da estação, e lá encontramos a moça esperando por nós. Alugaram uma sala e o almoço nos aguardava sobre a mesa. Estou tão contente de que tenham vindo, disse com sinceridade. É muita bondade sua. Mas não sei mesmo o que fazer. Seus conselhos serão inestimáveis para mim. Por favor, conte-nos o que aconteceu. Vou contar e preciso ser rápida, porque prometi ao Sr. Rucastle que voltaria antes das 15 horas. Consegui sua permissão para vir à cidade hoje de manhã, embora ele não saiba qual o meu objetivo. Conte-nos tudo em sua devida ordem. Holmes estendeu as longas pernas magras na direção da lareira e se preparou para ouvir. Em primeiro lugar, devo dizer que, de modo geral, não tenho sido maltratada pelo senhor nem pela senhora Rucastle. Faço apenas justiça dizendo isso. Mas não consigo compreendê-los e estou preocupado em relação a eles. O que não compreende? O motivo de sua conduta. Mas vou contar exatamente o que ocorreu. Quando cheguei, o Sr. Rucastle foi me encontrar e me levou de carro para Faias Roxas. Como ele dissera, fica num lugar lindo, mas não é bonita, é apenas uma casa grande e quadrada, pintada de branco, mas toda manchada de mofo e limo. Tem bastante terreno em volta, bosques de 3 lados e no quarto, um campo que desce até a estrada de Southampton, que fazendo uma curva a uns 100 metros da porta da frente. O terreno em frente pertence à casa, mas os bosques em volta fazem parte da propriedade de Lord Salterton. Um grupo de faias roxas bem em frente à porta principal inspirou o nome da casa. Meu patrão me levou até lá, amável como sempre, e naquela noite ele me apresentou a sua esposa e a criança. Não há verdade nenhuma, Sr. Holmes, na hipótese que nos pareceu provável quando conversamos na Baker Street. A senhora Rucastle não é louca. É uma mulher calada, pálida, muito mais jovem que o marido, acho que não tem mais de 30 anos, enquanto ele deve ter uns 45. Deduzi pela conversa que estão casados há cerca de 7 anos, que ele era viúvo, e que sua única filha do primeiro matrimônio é a que foi para Filadélfia. O Sr. Rucastle me disse particularmente que ela foi embora porque sentia uma aversão irracional pela madrasta. Como a filha não podia ter menos de 20 anos, imagino que ela estava numa situação desconfortável junto à jovem esposa de seu pai. A senhora Rucastle parecia tão desbotada mentalmente quanto fisicamente. Não me causou impressão favorável nem desfavorável. Era completamente apagada. Era fácil ver que se dedicava apaixonadamente ao marido e ao filho pequeno.
Seus olhos cinzentos iam de um para outro constantemente, captando e antecipando todos os seus desejos. Ele era muito bondoso com ela, do seu jeito rude e expansivo, e de modo geral, pareciam muito felizes. No entanto, essa mulher tinha algum desgosto secreto. Frequentemente ficava perdida em seus pensamentos, com uma expressão muito triste. Mais de uma vez a surpreendi chorando. Pensei algumas vezes que fosse o temperamento do filho que a preocupava, pois nunca tinha visto uma criança tão mimada e tão geniosa. É pequeno para a idade, com uma cabeça desproporcionalmente grande. Parece passar o tempo todo alternando entre acessos de fúria e intervalos de mau humor. Sua única ideia de divertimento é torturar qualquer criatura menor e mais fraca que ele e mostra um talento notável para planejar a captura de camundongos, passarinhos e insetos. Mas prefiro não falar dessa criança, Sr. Holmes, e, na verdade, não tem nada a ver com a minha história. Gosto de todos os detalhes, disse meu amigo, mesmo que pareçam irrelevantes. Tentarei não omitir nada importante. A única coisa desagradável na casa, que me impressionou logo, é a aparência e conduta dos empregados. Há só dois, um homem e sua mulher. Toller, que é o nome do homem, é rude, grosseiro, de cabelos e barba grisalhos, e está sempre cheirando a bebida. 2 vezes, desde que estou com eles, ficou completamente bêbado, e o Sr. Rucastle pareceu nem notar. Sua mulher é muito alta e forte, de cara amarrada, tão calada quanto a Sra. Rucastle, e muito menos amável. Formam um casal muito desagradável, mas, felizmente, passo a maior parte do tempo no quarto da criança e em meu próprio quarto, que ficam um ao lado do outro, em um canto do prédio. Nos primeiros 2 dias após chegar a Faias Roxas, minha vida correu tranquilamente. No terceiro, a Sra. Rucastle desceu logo após o café da manhã e murmurou alguma coisa no ouvido do marido. Ah, sim, disse ele, virando-se para mim, estamos muito gratos, Sr. Hunter, por ter concordado com nossos caprichos e cortado seu cabelo. Garanto-lhe que não alterou em nada sua bela aparência. Vamos ver agora como fica com o vestido azul vivo. A senhora vai encontrá-lo em sua cama, e se quiser ter a bondade de vesti-lo, nós dois ficaremos muito gratos. O vestido que encontrei à minha espera era de um tom peculiar de azul. O tecido era excelente, mas mostrava sinais evidentes de já ter sido usado antes. Não podia ficar melhor se tivesse sido feito para mim. O senhor e a Sra. Rucastle manifestaram uma admiração, quando me viram, que me pareceu exagerada de tão veemente. Estavam me esperando no salão, que é muito grande, ocupando toda a frente da casa, com 3 grandes janelas que vão até o chão. Uma cadeira estava colocada perto da janela do meio, de costas para ela. Pediram que me sentasse nela e então o Sr. Rucastle, andando de um lado para o outro, começou a contar as histórias mais engraçadas que eu já ouvirá. Não podem imaginar como era cômico, e ri até ficar cansada. Mas a Sra. Rucastle, que não tem senso de humor, evidentemente nem sorriu, e ficou sentada com as mãos no colo e uma expressão triste e ansiosa. Depois de 1 hora mais ou menos, o Sr. Rucastle de repente comentou que estava na hora de começar as tarefas do dia, e que eu podia trocar de roupa e ir para o quarto do pequeno Edward. 2 dias depois aconteceu a mesma coisa, em circunstâncias idênticas. Novamente troquei de vestido, novamente sentei-me em frente à janela, mas de costas, e novamente ri as gargalhadas das histórias engraçadas que meu patrão contava. Depois deu-me um romance barato e, virando minha cadeira um pouco de lado para que minha própria sombra não caísse sobre a página, pediu-me que lesse em voz alta. Li durante uns 10 minutos, começando no meio de um capítulo e, de repente, no meio de uma frase, ele mandou que eu parasse e fosse trocar de roupa. O senhor bem pode imaginar, Sr. Holmes, como fiquei curiosa a respeito do significado dessa encenação. Tinham sempre o cuidado de não me deixar de frente para a janela e fiquei obcecada pelo desejo de ver o que estava acontecendo às minhas costas. A princípio parecia impossível, mas logo descobri uma maneira. Meu espelho de mão havia quebrado, então tive a ideia feliz de esconder um pedacinho no lenço. Na ocasião seguinte, no meio de uma gargalhada, levei o lenço aos olhos e consegui, com jeito, ver o que estava atrás de mim. Confesso que fiquei desapontada. Não havia nada. Pelo menos,
foi essa a minha primeira impressão. Mas, ao olhar de novo, percebi que havia um homem parado na estrada de Southampton, um homem baixo, de barba, com uma roupa cinza, que parecia olhar na minha direção. Oh, estou com tanto medo, eu disse, ofegante. Minha cara senhora! Minha cara senhora! Não imagina como sua voz era suave e acariciante. O que a assustou tanto, minha cara? Mas a voz dele era melosa demais. Ele exagerou. Fiquei prevenida contra ele. Fiz a tolice de entrar nesta ala deserta, respondi. Estava tudo tão escuro, tão silencioso e deserto que fiquei com medo e saí correndo. Oh, é tão terrivelmente silencioso aí dentro. Foi só isso, disse, olhando-me atentamente. Só. Por que pergunta? Por que acha que tranco esta porta? Claro que não sei. É para evitar a entrada de pessoas que não têm nada a fazer lá dentro. Entende? Ainda sorria da maneira mais amável. Estou certa de que se eu soubesse. Bem, agora sabe. E se ousar atravessar essa porta de novo? Em um segundo o sorriso se transformou em uma careta de raiva e me olhou com a cara de um demônio, eu a jogo ao mastim. Fiquei tão aterrorizada que não sei o que fiz. Acho que passei por ele correndo e fui para o meu quarto. Não me lembro de nada até me ver na cama, tremendo dos pés à cabeça. Então pensei no senhor. Não podia continuar a morar lá sem alguma ajuda. Estava com medo da casa, do homem, da mulher, dos empregados, até da criança. Todos me pareciam horríveis. Se conseguisse trazer o senhor aqui, eu me sentiria bem. É claro que eu podia ter fugido da casa, mas minha curiosidade era tão grande quanto o meu medo. Tomei logo uma decisão. Iria mandar-lhe um telegrama. Pus o chapéu e o casaco, fui até o telégrafo, que fica a quase 1 quilômetro da casa, e voltei me sentindo muito melhor. Fiquei assustada quando me aproximei da porta, achando que o cão podia estar solto, mas lembrei-me de que Toller havia bebido tanto que estava inconsciente, e eu sabia que ele era o único que tinha algum controle sobre a criatura selvagem, ou que se arriscaria a soltá-la. Entrei sem que nada me acontecesse e fiquei acordada metade da noite, contente ao pensar que iria vê-lo. Não foi difícil obter permissão para vir a Winchester hoje de manhã, mas tenho de voltar antes das 15 horas, porque o senhor e a senhora Rucastle vão sair para fazer uma visita e só voltarão à noite, e tenho de tomar conta da criança. Estas são as minhas aventuras, Sr. Holmes, e ficaria muito grata se me dissesse o que tudo isso significa e, acima de tudo, o que devo fazer. Holmes e eu ouvíramos estupefatos esta história extraordinária. Meu amigo se levantou e andou de um lado para o outro com as mãos nos bolsos e uma expressão profundamente grave. Toller ainda está bêbado? Perguntou. Sim. Ouvi a mulher dele dizer à senhora Rucastle que não podia fazer nada com ele. Isso é bom. E os Rucastles vão sair hoje à tarde? Sim. Existe ali um porão com uma boa fechadura? Sim, a adega. Aparentemente, a senhora agiu em tudo isso como uma moça muito corajosa e sensata, sorta Hunter. Acha que pode realizar mais uma proeza? Não lhe pediria isso se não achasse que é uma mulher excepcional. Posso tentar. O que é? Estaremos em Faias Roxas às 19 horas, meu amigo e eu. Os Rucastles já terão saído a essa hora e Toller estará, eu espero, incapacitado. Só resta a senhora Toller, que poderá dar o alarme. Se pudesse mandá-la à adega com algum pretexto, e trancá-la à chave, facilitaria muito as coisas. Posso fazer isso. Excelente! Examinaremos cuidadosamente o assunto. É claro que só há uma explicação admissível. A senhora foi levada lá para se fazer passar por outra pessoa, e essa pessoa está presa no quarto trancado. Isso é óbvio. E quanto à identidade da prisioneira, não tenho dúvidas de que se trata da filha, sorta Alice Rucastle, que, se estou bem lembrado, diziam que tinha ido para a América. A senhora foi escolhida, evidentemente, porque se parecia com ela na altura, no corpo e na cor de cabelo. O dela fora cortado, provavelmente por causa de alguma doença e, portanto, o seu tinha de ser cortado também. Por acaso a senhora encontrou o cacho de cabelo dela?
O homem na estrada era, sem dúvida, um amigo dela, talvez seu noivo, e como a senhora usava o vestido da moça e se parecia tanto com ela, ficou convencido pelas suas gargalhadas, quando a via, e depois pelo seu gesto, que a sorta. Rucastro estava perfeitamente feliz e que não desejava mais suas atenções. O cão fica solto à noite para evitar que ele tente se comunicar com ela. Até aí está tudo claro. O que há de mais grave nesse caso é o gênio da criança. Que diabos isso tem a ver com o resto? Exclamei. Meu caro Watson, você como médico está sempre procurando entender as tendências de uma criança por meio do estudo dos pais. Não vê que o inverso é igualmente válido? Quase sempre começo a compreender a personalidade dos pais pelo estudo de seus filhos. O gênio dessa criança é anormalmente cruel, uma crueldade gratuita e quer tem herdado isso de seu pai sorridente, como eu suspeito, quer de sua mãe, isso é um mau agouro para a pobre moça que está em suas mãos. Estou certa de que o senhor tem razão, Sr. Holmes, exclamou nossa cliente. Estou me lembrando de 1000 coisas que confirmam que o senhor desvendou o caso. Devemos ir imediatamente ajudar essa pobre criatura. Precisamos ser discretos, porque estamos lidando com um homem muito astuto. Não podemos fazer nada até às 19 horas. Então estaremos lá com a senhora e não levará muito tempo para resolvermos o mistério. Cumprimos nossa palavra, e às 19 horas em ponto chegamos a Faias Roxas, deixando o carro em uma hospedaria na estrada. O grupo de árvores, com suas folhas escuras brilhando como metal polido à luz do sol poente, era suficiente para indicar a casa, mesmo que a sorta Hunter não estivesse na porta, sorrindo. Conseguiu? Perguntou o Holmes. Ouvimos pancadas que vinham de algum lugar embaixo da casa. É a senhora Toller presa na adega, disse. O marido está roncando no chão da cozinha. Aqui estão as chaves dele, que são duplicatas das do Sr. Rucastre. A senhora trabalhou muito bem mesmo, disse Holmes com entusiasmo. Agora mostre-nos o caminho e logo veremos o final desse negócio sinistro. Subimos as escadas, abrimos a porta, seguimos um corredor e nos encontramos diante da porta que a sorta Hunter descrevera. Holmes cortou a corda grossa e retirou a barra. Então experimentou várias chaves, sem sucesso. Nenhum som vinha de dentro do quarto e o silêncio fez Holmes franzir a testa. Espero que não seja tarde demais, disse. Acho, sorta Hunter, que é melhor entrarmos sem a senhora. Vamos, Watson, empurre a porta com o ombro e veremos se não conseguimos entrar. Era uma porta velha e frágil, e cedeu aos nossos esforços conjuntos. Entramos no quarto. Estava vazio. Não havia nenhuma mobília, a não ser um colchão de palha, uma mesinha e uma cesta cheia de roupas. Uma clarabóia no teto estava aberta e a prisioneira desaparecera. Houve alguma coisa criminosa aqui, disse Holmes. O vilão adivinhou as intenções da sorta Hunter e carregou sua vítima. Mas como? Pela clarabóia. Logo saberemos como conseguiu. Segurou-se nas bordas da abertura e olhou o telhado. Ah, sim! Exclamou. Aqui está uma escada, encostada na beira do telhado. Foi assim que ele a levou. Mas é impossível, disse a sorta Hunter. Essa escada não estava aí quando os Rucastres saíram. Então ele deve ter voltado. Estou dizendo que ele é um homem esperto e perigoso. Não ficaria surpreso se esses passos que estou ouvindo na escada forem dele. Acho, Watson, que seria aconselhável você ficar de pistola em punho. Mal acabará de falar, quando um homem surgiu na porta do quarto, um homem muito gordo com um bastão pesado na mão. A sorta Hunter gritou e se encolheu junto à parede quando o viu, mas Sherlock Holmes avançou e enfrentou-o. Patife! Disse. Onde está sua filha? O homem gordo olhou em volta e depois para a clarabóia aberta. Eu é que tenho de perguntar isso. Berrou. Ladrões. Espiões e ladrões. Peguei vocês, não é? Estão nas minhas mãos. Eu cuidarei de vocês. Virou-se e desceu as escadas o mais depressa que podia. Foi buscar o cachorro. Exclamou a sorta Hunter. Tem o meu revólver, eu disse.
É melhor fechar a porta da frente, disse Holmes, e descemos as escadas correndo. Mal chegamos ao quando ouvimos os latidos do cão e em seguida um grito de agonia, com um ruído horrível de dentes triturando, que causava arrepios. Um homem idoso de rosto vermelho e "Senhora Toller!" exclamou a sorta Hunter. Sim, senhora. O Sr. Rucastre me soltou quando voltou, antes de subir. Ah, senhora, é uma pena que não tivesse me contado o que estava planejando, pois eu lhe diria que todo o seu esforço seria em vão. Ah! Disse Holmes, olhando atentamente para ela. É claro que a senhora Toller sabe mais sobre este assunto do que qualquer outra pessoa. Sim, senhor, eu sei, e estou pronta para contar tudo o que sei. Então, por favor, sente-se e fale, porque há vários pontos a respeito dos quais devo confessar que ainda estou no escuro. Vou esclarecer tudo para o senhor, respondeu, e já teria feito isso antes se tivesse conseguido sair do porão. Se houver um inquérito policial sobre isso, lembre-se de que fiquei do seu lado e que era amiga da sorta Alice. Ela nunca se sentiu feliz em casa, a sorta da Alice, desde que o pai se casou novamente. Ela ficou meio abandonada e não podia dar opinião em coisa alguma. Mas só ficou mesmo muito ruim para ela depois que conheceu o Sr. Fowler em casa de uma amiga. Pelo que pude saber, a sorta Alice tinha herdado alguma coisa diretamente, mas era tão calma e paciente que nunca falava nisso e deixava tudo nas mãos do Sr. Rucastre. Ele sabia que estava seguro, mas quando surgiu a possibilidade de um marido, que exigiria tudo a que tinha direito por lei, então o pai achou que estava na hora de acabar com isso. Queria que ela assinasse um papel de modo que ele pudesse usar o dinheiro dela, quer ela se casasse quer não. Quando ela se recusou, ele passou a atormentá-la até que ela teve uma febre cerebral e durante 6 semanas ficou entre a vida e a morte. Finalmente melhorou, magra como um esqueleto, e com um lindo cabelo cortado rente. Mas isso não afetou o rapaz que gostava dela, e ele continuou fiel como poucos homens são. Ah, disse Holmes, acho que o que teve a bondade de nos contar esclarece bem as coisas e posso deduzir o resto. O Sr. Rucastre, presumo, recorreu então a essa forma de prisão? Sim, senhor. E trouxe a sorta Hunter de Londres para se livrar da persistência inconveniente do Sr. Fowler. Foi isso mesmo, senhor. Mas o Sr. Fowler, sendo perseverante, como todos os homens do mar devem ser, cercou a casa e, travando conhecimento com a senhora, conseguiu com certos argumentos, metálicos ou não, convencê-la de que seus interesses eram iguais aos dele. O Sr. Fowler era um cavalheiro de palavras amáveis e mão aberta, disse a senhora Toller serenamente. E dessa maneira conseguiu que seu marido tivesse muita bebida à disposição e que uma escada estivesse preparada assim que seu patrão saiu. O senhor está certo, foi assim mesmo que aconteceu. Tenho certeza de que lhe devemos um pedido de desculpas, senhora Toller, disse Holmes. A senhora esclareceu tudo o que nos intrigava. E aí vem o médico do condado e a senhora Rucastre. Portanto, Watson, acho que é melhor levarmos a sorta Hunter para Winchester, porque parece que nosso agora é bastante questionável. E assim foi solucionado o mistério da casa sinistra com as faias roxas em frente. O Sr. Rucastre sobreviveu, mas tornou-se para sempre um homem inválido, mantido vivo somente pelos cuidados de sua esposa devotada. Ainda vivem com seus velhos empregados, que provavelmente sabem tanto sobre o passado de Rucastre que ele acha difícil se separar deles. O Sr. Fowler e a sorta Rucastre se casaram, com uma licença especial, em Southampton, no dia seguinte ao de sua fuga, e ele foi designado pelo governo para um posto nas Ilhas Maurício. Quanto à sorta Violet Hunter, meu amigo Holmes, para meu grande desapontamento, não manifestou mais interesse por ela desde que deixou de ser o centro de um de seus problemas, e agora é diretora de uma escola particular em Walsall, onde acredito que obteve bastante êxito. Asterisco. Fim. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.